A escalada sempre carregou esse fascínio quase inexplicável. Para quem observa de longe, parece apenas uma dança entre o ser humano e a montanha. Cordas balançando contra o vento, mãos firmes em fendas minúsculas, corpos suspensos no vazio como se desafiassem a gravidade. Mas, por trás da beleza quase poética do esporte, existe uma verdade dura e implacável. A escalada não perdoa. Um erro de cálculo, uma mudança repentina no clima, uma pedra solta ou até mesmo o cansaço podem transformar uma aventura em tragédia em questão de segundos. E é justamente nessas histórias que a linha entre triunfo e morte se revela assustadoramente fina. Era 28 de janeiro de 2015, quando o destino de Lucas Tischer, um engenheiro mecânico de 29 anos, foi selado nas encostas geladas do Monte Blanc-Mif. Nascido em Stuttgart, ele era conhecido por sua precisão quase obsessiva, alguém que anotava cada detalhe dos treinos em cadernos meticulosamente organizados. Não era um aventureiro inconsequente. Pelo contrário, evitava riscos desnecessários, estudava relatórios de neve, analisava rotas e sempre procurava a margem de segurança. O tipo de escalador que amigos definiam como cérebro antes da adrenalina. Naquele dia, acompanhado de seu parceiro, Lucas deixou a cabana de Torino ainda de madrugada. Às 4 horas, iluminado apenas pelas lanternas frontais. Às 5:30 já estavam na base, prontos para a ascensão. O amanhecer tingia o céu de tons laranjas, e a neve, aparentemente estável, refletia o brilho suave do sol. Mas, como sempre acontece nas montanhas, os sinais estavam lá. Discretos e perigosos. Pequenas rachaduras, um som oco quando batiam os pés no gelo. Fragmentos que se desprendiam aqui e ali. O parceiro de Lucas sentiu o perigo e sugeriu recuar. Mas Lucas, confiante em seus cálculos, acreditava que ainda estavam dentro da margem segura. Às 8:20, enquanto liderava um trecho crítico, a montanha finalmente revelou sua fúria. Um estalo profundo ecoou, como se o gelo inteiro estivesse se quebrando por dentro. De repente, um bloco colossal de Serac se desprendeu, despencando como um prédio desmoronando. Fragmentos do tamanho de móveis ricocheteavam pela encosta, explodindo ao se chocar contra as pedras. Um desses blocos atingiu Lucas em cheio, arremessando-o no vazio. Seu parceiro, impotente, assistiu ao caos se desenrolar diante de seus olhos. Os gritos dele ecoavam no rádio em busca de socorro, mas o resgate só conseguiu chegar 90 minutos depois, quando já não havia nada a ser feito. O corpo de Lucas só foi encontrado semanas depois, parcialmente exposto pelo degelo. Seu funeral, discreto em Innsbruck, deixou claro o quanto até o mais preparado pode ser surpreendido pela natureza. Meses depois, em 6 de maio do mesmo ano, o cenário era completamente diferente. O calor escaldante do deserto de Canyonlands, em Utah. Robbie Mendes, professora de ciências de 42 anos, decidiu encarar sozinha a torre conhecida como Caixão do Diabo. Robbie era uma escaladora respeitada, disciplinada e apaixonada pelo deserto, mas naquele dia o horário escolhido foi um erro fatal. Quando iniciou a subida, o sol já estava alto e antes do meio-dia a temperatura beirava os 40 graus. De longe, outros escaladores observavam sua técnica impecável enquanto ela avançava por uma chaminé estreita, mas o calor começou a transformar cada movimento em tortura. Seus músculos tremiam, a pele queimava sob o sol e a falta de sombra fazia o ar parecer mais denso. Em determinado ponto, Robbie ficou presa, incapaz de subir ou descer. Tentou ajustar os pés, respirar fundo, mas o corpo já não respondia. A exaustão e a insolação foram vencendo sua resistência. Presos gritaram oferecendo ajuda, mas não havia como chegar até ela a tempo. Quando o resgate finalmente conseguiu alcançá-la, horas depois, já era tarde. A causa da morte: insolação agravada por asfixia posicional. Mais de 200 pessoas compareceram ao seu funeral, lembrando-a como uma professora querida e uma mulher apaixonada pela escalada. No ano seguinte, em 17 de agosto de 2016, Johan Jansen, agrimensor holandês de 33 anos, enfrentava o Weisshorn, nos Alpes suíços. Johan era obcecado por travessias alpinas e a crista afiada do Weisshorn era seu objetivo mais ambicioso. Ele treinara meses,
Planejava cada detalhe para cruzar a montanha e descer antes das tempestades típicas da tarde. Mas pequenos atrasos mudaram tudo. No meio da travessia, o céu começou a escurecer. O vento aumentou, trazendo o cheiro metálico característico de eletricidade no ar. Relâmpagos riscavam o horizonte cada vez mais perto. Johan acelerou, tentando atravessar a crista exposta, mas foi inútil. Um raio caiu sobre ele, direto, sem aviso. Seu corpo convulsionou violentamente antes de despencar. Seus parceiros tentaram reanimá-lo, mas o impacto havia sido fatal. Dias depois, sua família voou da Holanda para espalhar suas cinzas nas mesmas encostas que lhe tiraram a vida. Pouco depois, em 1º de outubro do mesmo ano, Ellie Thomason, uma estudante de 26 anos, escalava no interior da Colômbia Britânica. Ao lado de seu parceiro, enfrentava uma tarde de treino quando algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto Ellie avançava, um puma faminto se aproximou silenciosamente. O ataque foi brutal e rápido. O animal agarrou sua perna e a puxou da parede, derrubando-a. O parceiro tentou afastar o predador, atirando pedras e gritando, mas foi inútil. Em minutos, Ellie já não respirava. A tragédia chocou a comunidade e o local foi fechado temporariamente. No ano seguinte, em 22 de março de 2017, James McKenna, escalador norte-americano de 38 anos, enfrentava as fendas estreitas de El Potrero Chico, no México. Apaixonado por chaminés, James havia viajado várias vezes ao local, mas naquele dia algo deu errado. Enquanto avançava pela famosa Boca do Diabo, ficou preso em uma posição impossível de escapar. O peso do próprio corpo pressionava seu peito, reduzindo cada vez mais a capacidade de respirar. Mesmo com a ajuda do parceiro e depois dos resgatistas, o tempo foi implacável. James morreu por compressão torácica, um fim angustiante para alguém que amava justamente a sensação de liberdade da escalada. E em 19 de julho de 2018, nos Dolomitas, na Itália, a tragédia aconteceu de forma ainda mais cruel. Alessandra Bucchi, enfermeira de 31 anos, descia em rapel com o irmão. No entanto, em um pequeno descuido, esqueceu de prender a corda à âncora antes de se lançar. Em segundos, caiu 60 metros em queda livre. Todo o equipamento estava intacto. Não houve falha técnica, apenas um erro humano minúsculo, mas fatal. Sua morte gerou uma onda de campanhas de conscientização sobre checagem dupla nos equipamentos. Essas 6 histórias já seriam suficientes para mostrar como a montanha é implacável. Mas infelizmente há muitas outras. No Himalaia, por exemplo, em maio de 2019, a temporada no Everest ficou marcada por imagens assustadoras. Filas intermináveis de alpinistas presos em engarrafamentos a mais de 8.000 metros de altitude. Entre eles estava Nirmal Acharya, um nepalês de 35 anos que havia economizado durante anos para realizar o sonho de chegar ao topo do mundo. Mas o sonho virou pesadelo. Preso na zona da morte, sem oxigênio suficiente, Nirmal desmaiou na descida e nunca mais acordou. Seu corpo permanece até hoje congelado na montanha, como um lembrete silencioso do preço que muitos pagam pelo Everest. Outro caso chocante aconteceu em Yosemite, em junho de 2017, quando o escalador norte-americano Brad Gobright, conhecido por seu estilo ousado e pelas ascensões rápidas, caiu durante uma descida em rapel. Ele e um parceiro tentavam uma técnica arriscada quando a corda se soltou. Brad caiu mais de 300 metros. O acidente deixou a comunidade em choque, porque ele era considerado uma promessa brilhante do esporte. Nos Andes, em 2014, a chilena Camila Torres, de apenas 24 anos, desapareceu durante uma escalada no Aconcagua. Uma nevasca repentina isolou o grupo e Camila se perdeu do restante. Dias depois, o corpo dela foi encontrado parcialmente soterrado pela neve. O detalhe mais triste é que, em seu diário de viagem, encontrado junto aos pertences, Camila havia escrito sobre o medo de não voltar. E ainda há o caso de Anatoly Bukriv, um dos maiores alpinistas da história. Em 25 de dezembro de 1997, ele escalava o Annapurna, no Nepal, quando uma avalanche devastadora o atingiu. Anatoly era conhecido por salvar a vida de vários alpinistas em desastres anteriores,
incluindo a famosa tragédia de 1996 no Everest. Mas naquele Natal, a montanha levou justamente aquele que tantas vezes havia desafiado a morte para salvar os outros. Cada uma dessas histórias carrega o mesmo aviso. A natureza é imprevisível, e a montanha sempre tem a última palavra. Escalar é viver intensamente, mas é também aceitar que cada passo pode ser o último. Para os que ficam, restam apenas funerais silenciosos, homenagens discretas e a memória de que a linha entre o triunfo e a tragédia pode ser mais fina do que uma corda tensionada no vazio.